Luísa Martins, a gente trouxe na semana passada uma notícia de uma representação do subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em que ele pedia a suspensão dos salários de militares que foram indiciados, né? E aí você tem uma apuração, Luísa, do que deve acontecer com essa representação. Olha, Débora, eu fui tentar entender em que medida essa representação do Ministério Público junto ao TCU tinha chances de prosperar ou de gerar, de fato, algum tipo de punição administrativa a esses militares, né? Que, no caso, seria a suspensão dos seus salários, das suas remunerações. E o que eu ouvi de ministros do TCU, em caráter reservado, é claro, é que não tem muita chance não de prosperar se isso eventualmente for a julgamento em plenário. Há uma percepção dentro do Tribunal de Contas que a questão sobre a suspensão dos salários não é algo que caberia ao TCU arbitrar. Existe na legislação as hipóteses pelas quais os militares devem ou não perder os seus salários e que isso deve ficar para uma discussão dentro da própria articulação ali do Exército do que haver uma decisão de baixo para cima que venha do Tribunal de Contas da União. E aí um ministro até me disse, olha, teve uma representação recente, semelhante, inclusive do mesmo procurador, pedindo a suspensão do salário do deputado federal Chiquinho Brazão, por exemplo, depois que ele foi preso pelo caso Marielle. E o entendimento foi o mesmo, não cabe a gente, é algo que a Câmara precisa decidir e a gente vai arquivar aqui o processo pela falta, por não ter a admissibilidade necessária, né? Não seria competência do TCU falar sobre decidir sobre esse tipo de questão. E aí essa fonte me disse, olha, o raciocínio é basicamente o mesmo em relação a esse fato dos militares. E para além dessa questão técnica, o que essas fontes do TCU falam, Débora, é que ainda está na fase do indiciamento, né? Então, o próprio nome diz, ainda está na fase dos indícios, por mais que os elementos ali de prova sejam considerados bastante fortes, bastante contundentes, ainda não foi feita nem a denúncia, quanto menos uma eventual condenação. E que por isso, mesmo que fosse admissível o TCU julgar essa representação, seria prematuro fazer isso nesse momento, justamente porque até serem condenados todos têm ali a sua presunção de inocência e por mais que a gente venha reportando aqui que a tendência de fato por uma denúncia e a tendência de fato por uma condenação, tecnicamente, juridicamente, ainda não há nada sobre isso, há apenas um indiciamento, uma fase muito preliminar dessa investigação, que ainda nem teve o seu posicionamento final da Procuradoria-Geral da República, então não seria o momento também de analisar essa questão dos salários dos militares.